Olha, Lu, você falou algo muito importante e algo que realmente mexe com a minha vida. Existe algo que está muito forte hoje e já vem de muito tempo. Eu gostaria que essas pessoas que têm até caderneta de profeta, né? A profeta Nunca tal, ouvi profeta falar tal, disso. mas tem, e eu Gente! alguns eu já conheci. E teve um até que eu cheguei na mesa dele do escritório, eu falei, rasga a agenda de profeta que você tem. Ele olhou para mim, como assim? Você tem uma agenda de profetas. Rasgue. Deus, quando Ele quer falar, Lu, Ele fala. Sim. Ele fala na rua. Esses dias atrás eu estava na estrada e quando eu estava passando no pedágio, Deus mandou dar um recado para um rapaz. E na hora ele não conseguiu nem me cobrar o pedágio direito, porque ele tremia e ele chorava. E ele disse, olha, eu jamais imaginaria que Deus ia trazer o recado para mim aqui, porque eu estava querendo terminar o trabalho e ir até a casa de uma irmã para que ela orasse por mim, para Deus falar comigo. Eu falei, filho, entenda bem, Deus é onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar. Quando você entra no centro da vontade de Deus, até num restaurante como ali em São Paulo, que eu gosto de almoçar, ou jantar às vezes com a minha família, eu entro lá e às vezes Deus manda eu levantar da mesa e ir até uma pessoa e dar um recado. Quando Deus quer falar, Ele fala. Então, é triste ouvir isso, que pessoas estão colocando o poder da palavra de Deus ou o profeta como se fosse um guru, como se fosse um vidente. E nós não somos videntes. Sim. E infelizmente, a outra coisa que eu quero ressaltar aqui, já que nós falamos sobre isso, por que muitos... Eu liguei uma certa vez para uma mulher que pediram para que eu ligasse. Eu não sou de pedir oração, ficar ligando. Eu peço para a minha igreja ore. Alguns pastores que eu tenho amizade, um belo dia eu pedi para um pastor amigo meu orar por mim. Ele disse, César, eu conheci uma mulher de Deus. Amém. Ó, liga para ela, ela vai orar para você. Você sabe que eu não gosto, eu falei para ele. E eu liguei. No momento que eu estava falando, liguei para aquela mulher, ela já atendeu, olha, eu estou corrida, eu estou saindo. Eu falei, não, é só rapidinho, só para o irmão orar por mim. E ela começou a orar, ela não tinha prestado atenção na minha voz, e olha que a minha voz é bem... Bonita. Bonita, né? E o que aquela mulher começa a dizer? Eis que te digo, minha serva, que eu vi quando você estava lavando louça. E eu gosto de lavar louça, verdade, mas eu não era serva. E começou a falar muitas coisas. E depois que ela terminou, disse, irmã, eu gostaria de conversar com você. Mas aí ela viu que era um homem. Olha, eu estou corrida, eu estou atrás. Eu falei, irmã, fala comigo agora. Termine de conversar comigo, porque Deus, ele é um Senhor fiel e justo. E eu quero dizer para a irmã, não precisa todo mundo que te ligar você dizer esse que te digo, esse que te canto. Mas por que está acontecendo isso, Lu? Porque as pessoas saíram do centro de Deus, de deixar de andar no centro da vontade de Deus, para andar dentro daquilo de uma profecia. Entenda bem, a profecia ela vem no momento exato. Eu não preciso, para comprar um carro, ficar toda hora perguntando e indo num profeta tal se o carro é vermelho, se o carro é amarelo, o carro é azul. O carro é carro, só mudou a cor. Ou a marca. Eu não preciso. E as pessoas têm essa parte errada de querer realmente ficar buscando resposta, sendo que a verdadeira resposta, você sabe, eu sei, está no poder da oração. Do poder. O profeta, ele vem para testificar, né? Ele vai testificar algo que está no meu coração. Mas quando o profeta fala, tem que estar onde? Na palavra. Enraizado na palavra. Muito bem. Apóstolo, a gente sabe que agora o nosso país vai viver um momento muito diferenciado na sua história. A gente viu aí que o mundo, em 2014, vira os olhos literalmente para o Brasil. A gente vai ter dois acontecimentos, que são acontecimentos... Aconteceu agora a Copa das Confederações, onde todo mundo já olhou muito para o Brasil, e agora a Copa do Mundo, em 2014, que é o evento onde a audiência televisiva é a maior audiência da história e outras demais coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua expectativa como homem de Deus, alguém que ora muito, aquilo que você tem visto no nosso país, algo que Deus tem trazido ao seu coração sobre esse tempo no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Meu lindão, você falou algo muito gostoso. Eu acredito que o Brasil, como a palavra já nos mostrou, o Brasil é um celeiro de bênção, é um celeiro de vitória e de milagre. E eu acredito no que está aqui. Vou pedir até para você ler, que você tem uma voz tão linda. Eu tava levando comparado com você, com a suíca do Jean, eu fico sem jeito aqui para ler. Você tem uma direção. Gostaria que você lesse, por favor, Deuteronômio 11, versículo 8, até o 12, por gentileza. Olha o que diz a palavra sobre o que nós temos para receber.
Deuteronômio 11, do 8 ao 11, isso? a 11. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entrais e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e à sua descendência, a terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém. Amém. É essa palavra que eu creio, que os olhos do Senhor estão sobre o Brasil, do início do ano ao final do ano. Mas você leu algo muito importante aqui. E o que é a revelação da palavra profética? Você leu, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, e sejais o quê? Forte. E possais possuir essa nova terra. Não é uma terra passageira. Não é uma benção passageira já. Nós temos visto as pessoas receberem muitas bênçãos e da noite podia perder. O que Deus está falando que será uma benção que vai durar um tempo. Sim. Uma benção que vai permanecer. E olha, terra que eu prometi aos vossos pais sobre juramentos. Está falando do quê? De antepassados. Quantos dos nossos antepassados, vovó, pai, acreditavam que o Brasil seria o que ele está se tornando? Um celeiro para as nações. Eu quero profetizar aqui que o Brasil não vai mais trazer de fora, ele vai enviar para fora. Amém. Ele vai importar para fora, como tem feito tantas coisas boas. E eu profetizo que o Brasil, como nós estamos ouvindo falar tanto do pré-sal, e é uma coisa que está crescendo tanto, mas não é só o pré-sal, como também não será só o país do carnaval, como também não será só o país do futebol, mas será o país que, como os Estados Unidos viveu, e nós sabemos disso, tanto os Estados Unidos como a Europa, viveu um tempo de um grande avivamento. A Europa viveu algo de grande avivamento. Estados Unidos era um país o quê? Cheio de bênçãos, de milagres, a gente sabe disso. Mas quando nós entendemos que um líder ou uma nação sai da visão de Deus, ele começa a andar o quê? Sozinho. Ele não tem mais a direção. Eu profetizo que esse novo tempo que está chegando para o Brasil, nós teremos lideranças que vão acreditar em um Deus que pode todas as coisas. Amém. Em um Deus que fará o nosso Brasil ser conhecido não por mulatas, não por carnaval, não por futebol, sim, sabendo que todas as coisas que acontecem aí, os olhos de Deus estão em todo lugar, sim, visualizando, não que Deus está em todo lugar, né, como muitos dizem, né, Deus está em todo... Não, mas que os olhos do Senhor estão contemplando. Mas há uma coisa que Deus está contemplando no Brasil, um povo que vai se quebrantar, que vai se entregar, e quando Deus olha para uma nação, ela muda a história. E é isso que está acontecendo no Brasil. Os olhos do Senhor estão sobre o Brasil e as nações vão ouvir falar do Brasil de uma maneira muito mais diferente já. Nós seremos uma terra muito mais próspera. A terra, ela vai produzir, e quero declarar, é como os 153 grandes peixes, vistosos, bonitos. Mas se a gente lembrar da passagem, o que Jesus estava fazendo na praia? Eu brinco até que ele estava fazendo um churrasquinho. Né? E quando Pedro vê, Pedro tem um temor, porque Pedro estava despido, e ele volta, se arruma, se recompõe, e Jesus diz, traz os peixes para mim aí. E Pedro, ele lança a rede e pesca quantos peixes? 153 grandes peixes. Pedro trouxe e apresentou os peixes a quem? Ao Senhor Jesus. Eu quero profetizar nesse dia de hoje para a minha vida, para a tua vida, para todos que estão nos ouvindo. Tudo que Deus vai te dar, não esqueça de primeiro apresentar ao Senhor. Porque só tem valor realmente no altar de Deus. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque ano que vem é ano de eleição, inclusive, né? Nós teremos muitas aí decisões, a oportunidade de realmente fazer a diferença e de escolher colocar no poder, seja da presidência do país, no Congresso Nacional, nos governos estaduais e nas câmaras, nas assembleias também estaduais, nós temos a oportunidade de escolher pessoas que temem a Deus. Porque se nós não escolhermos pessoas que temem a Deus, depois a gente não tem como nem reclamar. Né? Vamos passar aí mais 4 anos chorando, orando, pedindo a Deus, né? Muda isso, muda aquilo. Então a oportunidade está aí. Né? Então vale a pena
a gente orar e fazer realmente a escolha alinhada com a palavra de Deus, né? Porque a palavra profética já está liberada, a palavra rema de Deus já está liberada, mas nós temos que chamar a existência aquilo que não é, como se já fosse. Exatamente. Deixa eu ler um comentário no tweet aqui. Lilia Santana coloca assim: tão feliz de ver o apóstolo tão usado por Deus, foi boca de Deus para a minha vida e hoje estou vivendo os milagres. Amém. Falar em milagre, daqui a pouco você vai ver uma história linda que também de um milagre que aconteceu. Talvez você escute uns chorinhos aí bem forte aqui no nosso estúdio. É que tem um milagre aqui que daqui a pouquinho você vai saber um pouco desse milagre, esse milagre que fala, que você tá ali falando, vamos mostrar o milagre já? Daqui a pouco a gente conta sobre ele. Ele tá com um olhão ali pro Didi, só olhando ali, daqui a pouco a gente vai contar esse milagre aí, ele tá cantando alto ali. Deixa eu aproveitar e ler aqui algumas participações também. O Eduardo Oliveira, de Poços de Caldas, né, no interior de Minas, ele vai dizer o seguinte: devemos acreditar em todas as pessoas que lançam profecias para a gente ou orar e perguntar para Deus sobre cada uma delas. Obrigado, tenha um bom dia. Responde essa primeira, apóstolo, que aí depois eu leio a outra participação. Se devemos acreditar em todas as pessoas que lançam profecias ou devemos orar e perguntar a Deus primeiro sobre cada uma delas? Ok. Jean, sabe uma das coisas que tem acontecido, e eu vejo isso em todos os lugares, e eu quero ressaltar isso para que todas as ovelhas possam me ouvir agora. As pessoas têm pastores e líderes que pagam o preço em oração pela vida dele. Ele não pode ouvir que tem um profeta em tal lugar que ele sai correndo. Então, se o pastor dele falar uma palavra à luz da Bíblia ou uma direção, ele já está tão acostumado com o pastor que ele não dá ouvido. Sim. Aí ele sai e vai até a casa de alguém e que ele não conhece, ele não tem comunhão, ele não convive com essa pessoa. Porque o profeta, a diferença de um verdadeiro profeta, ele tem comunhão e intimidade com Deus. Eu não estou aqui julgando, mas eu estou dizendo, se nós temos comunhão com nossos líderes, temos comunhão com irmãos e mulheres e homens de Deus que profetizam dentro da nossa igreja, muitas vezes nós não precisamos, como eu disse aqui, importá-la de fora. Nós podemos dentro da nossa casa mesmo ter alguém ali que ore pela gente, que nos abençoe. Ele pode sim acreditar, ele pode sim confiar, desde que a palavra, a profecia que foi dada, ela está, como nós falamos tanto aqui hoje, ela tem que estar encaixada na palavra de Deus. Como a Lu falou algo, foi muito importante, eu quero não deixar de ler isso, Lu, que você falou sobre profecia, e agora o Jean, com esse rapaz que está pedindo, eu quero só ler alguns versículos que diz assim, ó, e algo é muito forte aqui, Ezequiel 12, e o versículo 21. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que provérbio é esse que vocês tendes na terra de Israel? Prolonga-se o tempo e não se cumpre a profecia. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbios, e não servirá mais dela em Israel, mas diz-lhes, os dias estão próximos, e cumprirá toda a profecia, porque já não haverá mais visões falsas, e nem adivinhações lisonjeiras, ou seja, bajuladora. Sabe qual é o problema? As pessoas estão procurando profetas não para ouvir o que Deus quer falar, mas o que Ele quer ouvir. Sim. Ele quer ouvir, então quer dizer, ele não quer ouvir a direção verdadeira, ele quer ouvir aquilo que agrade. Então é muito fácil, é que nem Deus ir num profeta, eu já vi pessoas vindo, uma pessoa veio para orar comigo, e no momento que Deus deu a direção da profecia, ela olhou para mim e falou assim, você não é como o profeta fulano de tal que eu conheci. Aí eu falei, por quê, irmã? Ela falou, não, porque você falou coisas muito duras. Eu não estou afim de ouvir coisas Entendeu? duras. Né? Aí, e isso porque ela já tinha passado em 2 outros lugares. Eu vim aqui para confirmar o que Deus falou em outros 2 lugares, mas não confirmou. Quer dizer, que é ouvir aquilo que só agrada o coração, não aquilo que realmente Deus quer. E quantas pessoas estão pagando um alto preço e dizendo, não, eu fiz isso porque foi uma profecia. Não, ele fez isso porque ele ouviu uma profecia bajuladora. Não aquilo que era realmente do coração de Deus. E nós devemos julgar a profecia, não? A profecia vem para quê? Confortar, é isso? Sim. Inclusive, eu estou indo procurar aqui, estou procurando um texto aqui agora, lá de então, 1 Coríntios 14. Leia para eles, eu estou tentando achar o versículo aqui que eu não lembro de qual.